Olá, turma, como estamos? Vamos entrar agora no módulo Zotero, acho que é a nossa aula 9. Percorremos bem o Mendeley, espero que vocês não tenham tido dificuldades. Para quem nunca tinha mexido com algum tipo de gerenciador de referência, acho que foi um bom ponto de partida. O Mendeley, eu acho que ele é um pouco mais fácil de usar por conta da simplificação de recursos. O Zotero conta com mais elementos, isso na verdade pode ser um ponto positivo da ferramenta. Muitas pessoas vão precisar desses elementos a mais para dar conta do volume, do processamento de dados com que elas estão trabalhando. Então vai ser interessante a gente ter essa oportunidade de percorrer a ferramenta mais ou menos nos moldes que a gente fez com o Mendeley, para no final ter essa chance de fazer o comparativo entre as duas ferramentas. Talvez agora nesse módulo Zotero eu faça de maneira um pouco mais rápida, ou de repente pulando ali algumas etapas muito elementares de coisas que a gente já viu no Mendeley, para também não ficar muito repetitivo, para a gente ganhar tempo, e tentar concentrar mais naqueles pontos que são os diferenciais, coisas que existem no Zotero e que não existem no Mendeley, e a gente vai ter agora a chance de explorar esses elementos melhor. Bem, uma coisa bacana sobre o Zotero também já é contar um pouco dessa coisa do conceito, da história da ferramenta. Vale muito a pena mencionar o fato dele ser um sistema de código aberto. Isso significa que existe uma comunidade operando nos bastidores da ferramenta, que não é necessariamente uma empresa com fins lucrativos. Existe uma entidade formal que coordena as ações do Zotero, mas a maior parte da sustentação da ferramenta é essa comunidade de entusiastas, de pesquisadores, voluntários, gente que contribui ali com algum tipo de verba, de grana. Eles têm um orçamento mínimo para poder trabalhar a ferramenta e realizar as melhorias, atualizações das versões. E essa talvez seja a principal diferença em relação ao Mendeley, por ser uma ferramenta que, justamente em tempos recentes, foi adquirida por um desses grandes conglomerados que é a Elsevier. Ocorreu um processo de migração quase que em massa de gente do Mendeley para o Zotero, não só por conta daquela atualização da versão do Mendeley Desktop para a versão do Reference Manager, que dá um caráter mais minimalista para a ferramenta, mas também de muitos pesquisadores preocupados com a questão da gestão de dados, da privacidade dos dados, o fato da gente não saber exatamente como que a Elsevier, por meio do Mendeley, vai trabalhar esses dados que a gente está oferecendo para eles através da ferramenta, né, de gestão das nossas bibliotecas bibliográficas. Então, no final das contas, talvez seja até bom que a gente tenha no mercado essas duas opções. Embora a gente usualmente utilize as versões gratuitas, né, onde a gente não tenha que pagar nada para usar essas ferramentas, mas tem ali alguma contrapartida que a gente precisa estar ciente do que exatamente é. Mais adiante eu vou mostrar, tal qual o Mendeley, o Zotero, a gente usa a versão gratuita, né, pelo menos nessa fase inicial, e ele tem oferece outras opções de capacidade de armazenamento, ele tem algumas licenças que podem ser adquiridas pelos próprios laboratórios, pelas universidades, mas, sobretudo, fica então essa ideia conceitual de que o Zotero ele é uma ferramenta aberta, de código aberto. Ele foi concebido também por um grupo de pesquisadores, de alunos, que deviam estar com aquela necessidade no momento de trabalhar esse volume de bibliografias. Na época não haviam tantas alternativas, e me parece que o Zotero usou um pouco da estrutura do EndNote como base. Tanto é que ocorreu também um fato que eu acho que é relevante mencionar, o Zotero sofreu uma espécie de processo, teve algum embate jurídico em que os desenvolvedores do Zotero foram acusados de fazer uma espécie de engenharia reversa com o código do EndNote. Mas posteriormente o Zotero acabou ganhando essa ação, ela foi desconsiderada, porque ficou entendido que essa gestão dos registros, ou esse tipo a tipologia do registro, ela funcionaria mais ou menos como a gente ter um documento .doc, que normalmente a gente poderia abrir num formato de ferramenta como Word, mas que ela pode também ser utilizada em outras ferramentas, independente da empresa ali que gerencia o monopólio daquele formato em específico. Não existe esse monopólio, foi o que foi entendido, não existe um monopólio de uma tipologia de codificação das estruturas das bibliotecas ou bibliografias, daquelas listas de bibliografias que o Zotero tivesse de algum modo usurpando do EndNote. Na época, acho que a empresa vinculada era a Thomson Reuters, mas o imbróglio jurídico acabou sendo resolvido em favor do Zotero. Então, o fato hoje também da gente conseguir fazer esses processos de importação e exportação se dá graças também a essa capacidade dessa codificação dos elementos serem
a gente chama de interoperabilidade, né? Serem capazes de... eles são lidos por qualquer tipo de ferramenta, né, que trabalhe nesse mesmo sistema de gerenciamento de bibliotecas bibliográficas, mas que o conteúdo pode migrar de uma ferramenta para outra sem nenhuma perda. Bem, isso vocês depois podem consultar no próprio, acredito que no próprio site do Zotero deve ter alguma explicação histórica, no Wikipedia, alguns artigos de grande mídia que devem contar um pouco dessa história, mas acho que a essa altura vocês já devem ter entendido esse panorama dos gerenciadores de referências naquele contexto do grande sistemão da publicação acadêmica que eu expliquei, acho que lá na aula 0, na aula 1. Tem uma curiosidade também em relação à pronúncia. O Zotero ele vem de uma palavra, acho que albanesa, né? Alguém lá da concepção do grupo lá que desenvolveu inicialmente deve ter trazido essa referência. E aí, assim, se você ouvir a pronúncia o anglo-saxônica, seria algo como o Zotero, né? mais circunflexo, Zotero. Mas assim como nós no Brasil ninguém chama Madonna de Madonna, ou você vai comer uma bala M&M e ninguém fica chamando M&M, vocês vão me ouvir falar Zotero. Então, assim, fica a critério de vocês também, se vocês querem pronunciar Zotero ou Zotero, vocês vão encontrar aí das duas formas no português brasileiro. Bem, nessa aula inicial do Zotero, eu acho que a gente pode fazer aquele percurso de instalação, começando do zero, como se a gente estivesse alimentando uma biblioteca do zero. Mesmo quem fez os testes do Mendeley e tenha lá o Mendeley instalado na máquina, não tem problema em instalar o Zotero. Pode ser que a gente tenha algum probleminha ali de embate em relação aos plugins do editor de texto, mas quando chegar nesse momento a gente pode já fazer vocês podem tomar uma decisão de repente de qual é a ferramenta que vocês já estão julgando que seja mais adequada para o uso definitivo. Aí, de repente, a gente desinstala uma das ferramentas e aí passa a operar só com uma delas. Mas aí, nessa aula primeira aqui do Zotero, eu queria... vamos instalar e aí eu quero que vocês vejam, pelo menos aquela parte visual da interface, para vocês poderem se acostumando até... A gente vem de um modelo mais minimalista, ou até um pouco mais agradável até, do Mendeley. O Zotero é um pouquinho diferente e tem botões a mais, para a gente não se confundir, a gente vai bem devagarzinho. Eu espero também que assim, essa minha metodologia, essa estratégia não cause uma ansiedade em gente que já conhece razoavelmente bem o Zotero, mas eu acho necessário a gente fazer esse percurso todo, até para poder dar a chance de quem não conhece, nunca viu, explorar desde o início como que a ferramenta funciona, e aí à medida que a gente vai chegando nos finalmente, eu vou tentando pegar alguns pontos mais específicos da ferramenta, em especial aqueles elementos que o Mendeley não oferece, até para a gente poder dar esse salto qualitativo do comparativo entre as duas ferramentas, já que o Mendeley ficou com uma ferramenta mais superficial em tese, mais minimalista, e o Zotero uma ferramenta que ainda oferece uma gama de recursos maiores. Aí, então acho justo a gente dar esse foco nessas coisas que o Zotero tem que o Mendeley já deixou de ter. Acho que a gente está fazendo num tempo ok, e também assim... eu imagino que nessa fase agora do Zotero eu consiga ser um pouco mais enxuto percorrer esses elementos iniciais. A gente não precisa dar tanta ênfase, como eu falei, para não ficar repetitivo em algumas coisas. A gente ganha um pouquinho mais de tempo, pode ser que essas primeiras aulas sejam um pouco menores até. Ou eu concentre mais o conteúdo em poucas aulas, e aí a gente deixa para as aulas finais algumas coisas mais pontuais. De repente vocês vão me trazer alguma demanda específica que eu não tenha comentado, aí eu posso criar novos vídeos, tem essa flexibilidade para a gente resolvendo dúvidas ou sugestões, ou como que eu poderia fazer isso dentro dessa perspectiva aqui, numa característica da minha área que você não mencionou, aí eu posso explorar isso de repente nos Zotero, acho que vai funcionar melhor. Porque o Mendeley, de certa forma, a gente já percorreu ele todo. O Mendeley não tem muito a oferecer, além daquilo que já foi apresentado, acho que nas 8 aulas iniciais. Ficou faltando ali a coisa dos grupos, mas eu deixei também para depois, justamente para a gente poder criar entre nós alguns grupos como exercício. O Zotero acho que dá mais margem para esse tipo de customização. E como a nossa turma é grande, aí talvez seja necessário abrir esse momento de vocês também darem o feedback e a gente retrabalhar aqui o conteúdo a partir do feedback de vocês. Legal, bem, então vamos lá. O Zotero tem esse site, se vocês botarem lá no Google, o Zotero, né, tá aqui a escrita, né, como se escreve, tem um site que é o zotero.org. Vocês vão cair aqui nessa página,
acho que não tem uma versão aqui em português, mas aí, de novo, quem quiser usar aquele tradutor do browser automático, facilita aqui. Embora seja tudo muito intuitivo, pelo menos para essa parte de, num primeiro contato de instalação, acho que não vai ter nenhum problema não, tá? É aquela coisa, ele tem aqui uma breve explicação, aqui uma imagem da tela e tudo mais. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é justamente o download do programa. É o programa que vai ficar instalado na máquina base de vocês. Não sei se eu expliquei isso no Mendeley, mas não sei se ficou claro, mas é o seguinte, essa instalação, tanto do Zotero, o aplicativo, né, o software, como o próprio Mendeley, vocês podem instalar eles em várias máquinas, mas eu estou sugerindo assim, que vocês instalem naquelas máquinas que vocês têm de base. Então, por exemplo, se você tem um laptop que você usa em casa, um computador em casa, instala ali. Mas se você também tem um computador no laboratório, ou no campus, ou na biblioteca, também pode instalar lá. Aí vocês vão fazer naturalmente aquela sincronia. Além dessas opções de instalação local, vocês contam ainda com aquela versão web. Tá? Então, tanto no Mendeley como no Zotero, vocês vão ter essas possibilidades. Instala o aplicativo, faz a sincronia com qualquer outra instalação, se for necessário. Se vocês usam 3 ou 4 computadores com frequência, pode instalar 4 vezes uma em cada máquina. E, além disso, usar a versão web, tá? Então, não sei se isso ficou claro na cabeça de vocês. Não precisa ter, não é uma única instalação que vocês têm que fazer necessariamente. Vocês podem ter uma ou mais. Tá? Contanto que vocês façam a sincronia, assim no Mendeley eu mostrei, no Zotero eu vou mostrar e funciona da mesma forma, não vai ter problema nenhum, tá? Então aqui tem essa página, eu cliquei ali, né, no link para o download, ele faz esse reconhecimento automático da plataforma, né, do sistema operacional. Eu estou usando aqui um Windows 7, né, relativamente antigo, mas ele faz essa varredura automática. Quem estiver usando Mac ou Linux, ele vai reconhecer e é possível. Tem deve ter algum link, eu mando para vocês depois, de novo aquela história de quais são os sistemas operacionais compatíveis, quais são os browsers compatíveis. Tem uma lista, tem todo um campo de documentação aqui que é bem detalhado, vocês podem depois visualizar, mas eu coloco o link lá nos nossos módulos lá das aulas, né? Dentro dos módulos Mendeley, Zotero, eu boto lá. Mas acho que aqui é bem simples. O instalador do Zotero Connect a gente pode instalar depois. Vamos focar agora na instalação do aplicativo aqui local. E aí é aquela coisa, só seguir as instruções. Eu não vou adiante, por quê? Porque eu já tenho uma versão instalada, até para a gente ganhar tempo. Mas é super simples, façam as autorizações, ele vai instalar, para quem nunca instalou, ele vai dar ok. Talvez em algum momento lá, ele vai fazer também o reconhecimento automático do processador de texto que vocês usam. Então, se vocês tiverem, por exemplo, o Word instalado na máquina ou o LibreOffice, ele vai automaticamente reconhecer e ele vai perguntar se você deseja incluir o plugin. Vocês podem dar ok, porque essa etapa a gente faria de qualquer forma ou agora ou no futuro, né? Algumas etapas à frente. Mas se ele reconhecer automaticamente, dá ok, tá? Aí é isso. Isso feito, o que vocês vão ter é isso daqui, ó. Deixa eu abrir aqui a minha biblioteca. Eu tive a preocupação de zerar tudo aqui para eu também estar muito páreo com vocês. Então, quando vocês instalarem e tiver tudo ok, é isso aqui que vocês vão visualizar num primeiro contato com a biblioteca, tá? Então, só para vocês verem mais ou menos o que seria o primeiro contato. Aqui ele tem essa coisa do guia rápido que vocês podem acessar lá, é uma documentação, bonitinho. Eu acho importante também, assim, já de cara, fazer o seguinte, façam um registro. Então aqui, ó, nesse campo, tanto aqui nessa página, ou se eu voltar lá naquela página inicial, ele vai ter sempre esse campinho do login aí, login. Para quem nunca teve a conta do Zotero, eu sugiro fazer uma conta. A conta é importante para fazer as sincronias, tá? Estou trabalhando 2 computadores, um no campus e um em casa, eu preciso da sincronia. Quem nunca fez, vem aqui, ó, registrar uma conta gratuita. E aí aquela coisa, preenche lá os dados e registra, de repente vai mandar um e-mail de confirmação, ok. Eu também sugiro que vocês utilizem o e-mail institucional, lá, @ alguma coisa, o FRJ,
porque por mais que, em princípio, tudo seja aqui meio individual, mas pode ser que, de repente, no futuro o laboratório decida adquirir ali uma assinatura do Zotero. Eu acho que facilita, assim, posso estar errado, mas eu acho que sempre facilita o reconhecimento de que, como a gente trabalha em instituição educacional, eles dão alguns mimos, assim, algumas coisas. Então é bom já fazer logo com e-mail institucional, tá? Mas também quem não quiser, fica a seu critério. Então é só seguir os passos aqui e tal. Uma vez feito, aí depois vocês podem logar, né? Toda vez que vocês acessarem o Zotero, se já não tiver aqui um login automático, é só entrar, tá? E aí tudo bem, assim, eu estou fazendo login, mas eu não vou nem mostrar essa parte aqui. Aqui, tá vendo? Eu fiz o login, ele já me mostra a minha web library, que assim, é a biblioteca nuvem, né? Ela tem um desenho também um pouco mais minimalista, parecido até com o Mendeley, mas não tem nada aqui porque ela está sincronizada com essa minha biblioteca local, né, da minha instalação local, que também não tem nada. Mas vamos esquecer isso daqui momentaneamente, porque o importante de fazer a conta do registro é permitir a sincronia. Já de cara, assim, vamos tentar customizar a ferramenta da melhor maneira possível. Acho que já de cara, vocês podem ver aqui, ó, editar, tem as preferências. Aí ele abre aqui alguns campos e tem aqui, ó, nessa segunda aba, sincronização, tá? Aqui eu já fiz a minha sincronia, tá vendo? Eu incluí aqui a conta. No caso, se a gente vai fazer na primeira vez, vai aparecer lá assim, sincronia de dados e um campo aberto. Aí vocês vão botar o login de vocês lá, que é ou um nome, né? Quando vocês criam um nome, um username, ou o e-mail e a senha, e aí ele vai sincronizar. Isso aqui já... aí o que vocês vão fazer? Se tiver uma instalação desse tipo em outra máquina, é só fazer a mesma coisa. Vai lá na baixa, na hora de fazer a configuração, vai nas preferências e aí inclui os seus nomes de usuário, que aí ele vai fazer essa sincronia, tá? Aí isso serve também para a versão web, tá? A versão web eu fiz o meu login com a minha conta, com a minha senha, então tá tudo ok. Aí então já de início resolvam isso daí. Outra coisa que eu achei importante também é o seguinte, eu usei muito ali no Mendeley alguns exemplos de registros muito baseados em artigos científicos. Como no Zotero a gente tem mais recursos, eu acho também interessante dessa vez eu dar mais opções de tipos de documentos. Então, por exemplo, tanto no Mendeley como no Zotero a gente pode trabalhar não só com o artigo científico, que é o produto mais comum da literatura acadêmica, mas a gente pode trabalhar também com livro, assim, um livro que está em formato PDF ou em formato EPUB. A gente pode trabalhar com livro, a gente pode trabalhar com planilhas, né, um formato Excel, capítulo de livro, ou então um registro de um podcast. Eu até comentei assim brevemente, de repente hoje a gente tem uma profusão de referências que podem vir de repente de um vídeo do YouTube, às vezes um tweet que um pesquisador deu, de repente ali durante um congresso, esse tipo de coisa. Então tem uma profusão maior de elementos possíveis que podem gerar depois uma citação, né, no corpo do texto, depois daquela configuração da referência normalizada, mas já de antemão a gente pode também incluir isso aqui na ferramenta. Aí eu acho que eu vou tentar dar mais exemplos desses em vez de focar só nos artigos. Aí eu separei aqui uma pasta também para a gente usar a guisa de exemplo. Eu também não vou fazer não vou ter uma biblioteca tão extensa, porque agora também não é necessário mais eu mostrar, pelo menos em grande volume, aquelas modalidades de importação e exportação. Vocês já sabem como é que funciona a ideia, a concepção. Então, e a minha preocupação agora é assim, de repente a gente ter uma biblioteca que seja o mais fiel possível a um trabalho que eu fosse desenvolver real, no mundo real. Seja um artigo ou uma tese, mas vou tentar botar minha biblioteca o mais redonda possível, com aqueles dados, né, da informação que aparece associada aos metadados muito bem trabalhados, para a gente ter um modelo aqui, um exemplo da ferramenta usada na sua plenitude. Então eu tenho uma pasta aqui, né, aquela coisa, numa fase muito elementar, eu poderia ter uma pasta dessa, por exemplo, que eu tenho ali alguns artigos PDFs guardados, e aquela velha história, basta eu poderia simplesmente arrastar de um lado para o outro e ele já poderia fazer essa inclusão. Esse seria um modelo mais fácil, talvez. Agora, como a gente também viu no Mendeley,
tem outras formas de incluir. Aí já começando um pouco a explorar, de repente nessa primeira aula eu quero explorar pelo menos esses menus aqui horizontais, esses ícones. Eu acho que já é o suficiente, pelo menos nesse primeiro contato, a gente editar aqui esses campos ou visualizar essa parte mais visual, mais iconográfica. Tá? E aí depois, com o tempo, à medida que vocês forem usando, vocês vão entender, lembrar de onde que eu faço tal coisa e tal, aí vai ficar mais fácil. Mas aí nesse primeiro momento vamos só percorrer aqui essa parte visual da ferramenta. Então aqui ó, em arquivo, vocês estão percebendo também aqui, já comentando, né? Quando vocês instalam a ferramenta num primeiro momento, o que ele dá são essas opções aqui, essas colunas, né? Basicamente são 3 colunas, né? Tem as verticais aqui, aqui tem essas divisões, a minha biblioteca que seria, né, o volume todo. Minhas publicações não é nada aqui que eu tenha ainda, ele sugere igual o Mendeley de você incluir os seus próprios artigos e tudo mais. Itens duplicados, é interessante isso, para depois, se a gente tiver um volume muito grande, a gente conseguir eliminar, né, aquilo que está aparecendo duplicado, até para não ter retrabalho também. Documentos sem coleção, porque eu ainda não criei nenhuma coleção, então é interessante porque à medida que eu for criando depois as coleções, que são as pastas, aí ele me diz quais são os documentos que não estão em pasta nenhuma, tá? Como se fossem coisas avulsas. Aí é interessante. Aí a lixeira, né? Tudo que vocês deletarem vai aparecer lá, tem aquela chance de recuperar e tudo mais. Bom, então para incluir, assim, além daquela coisa que é bem fácil de fazer aquele arraste, eu posso ver aqui também nesse botãozinho mais. Ele dá aqui algumas opções, são as básicas. Eu gosto de usar isso aqui, cópia armazenada do arquivo para os arquivos que estão no meu computador. Acho que esse aqui é o caminho mais simples. Então eu venho aqui em cópia armazenada, aí ele vai me abrir, né, a pasta de origem de onde eu quero tirar o documento. Nesse caso aqui eu já tinha feito uma pré-seleção, eu vou buscar tudo, tá? Eu vou incorporar tudo. E aí, aquela coisa também assim, ele vai fazendo um processo automático de interpretação dos metadados que estão embutidos nos documentos. Cada documento desse, normalmente os PDFs, eles vêm já com esse tipo de informação, que é uma informação descritiva, ali nos bastidores do documento. Tá? E essas ferramentas conseguem fazer essa interpretação desses códigos, tá? Que é tudo ali, são códigos textuais que o robô aqui está interpretando de maneira automática. Eu não estou fazendo nada, ele está alimentando ali. Eu devo ter selecionado ali por volta de 20 ou um pouquinho mais de documentos, e ele está fazendo tudo sozinho. Então deixa ele interpretar aí, e depois a gente vê como que aparece no final assim, essa apresentação, né, de uma importação que a gente faz de um tipo de documento. E aí vocês reparem que eu fiz aqui, por exemplo, já tem um PDF, tem um DocX, tem um XLS, tem um PDF aqui que de repente vai aparecer como livro, tem algum tipo de livro aqui. E os nomes dos arquivos também, eles estão muito mal trabalhados. A gente depois vai ter que fazer aquele processo de trabalhar as informações dos registros e tudo mais, mas deixa ele processar aí. Aqui também, ó, enquanto ele está fazendo aí, mostrando para vocês, reparem na maneira como o Zotero também ele diferencia os ícones. Ele interpreta cada tipo de documento com um ícone padronizado, né? O PDF tem aquele íconezinho clássico lá do Adobe, aí quando é o livro, vocês vão perceber adiante que tem um íconezinho de livro, ou quando é um documento de um artigo único, ele tem um documentinho que é um artigo. Aqui em cima também, ó, essa tabela é importantíssima, porque assim, vai ficar muito a critério de vocês, claro, que estão utilizando, mas esses campos aqui, que são aquelas tabelas como se fossem colunas, ele está fazendo a importação automática, ele me interrompeu aqui, que ele está me dando a recuperação dos metadados, ele está fazendo tudo sozinho. Aí interessante, deixa eu aumentar aqui, porque aí, ó, o que ele vai me dar? Ele está fazendo as importações dos metadados, ó, vou deixar aqui, aí ele está me dando assim, os check, eu imagino que são os metadados que ele conseguiu encontrar, que estão com uma boa qualidade. Quando apareceu o xizinho aqui, ó, nenhuma referência foi encontrada, ele não encontrou nenhum metadado associado, tá? E aí eu já consigo, quando ele dá o check, o que vai acontecer? Ele faz já uma melhoria, tá? Ele sozinho, ó, ele está fazendo esse processamento. Então, assim, ele está melhorando já as informações descritivas a partir dos metadados, de maneira automática. E aí vocês reparem também que eu tinha comentado aqui bem, agora essa coisa olha os ícones que estão mudando. Ó. Quando aquela capinha ali azul, meio lilás,
porque é livro, tá? Quando é esse formato aqui, ó, é um formato que seria um documento elementar, ou um artigo, ou algum tipo de documento que ele não conseguiu identificar exatamente. Eu vou esperar ele fazer terminar essa recuperação para a gente poder voltar lá nas colunas. Deixa ele concluir. E olha só, repare que à medida que ele vai fazendo, eu falei, os metadados que ele está encontrando, ele está melhorando. Então ele vai incluindo os autores, o ano. Tá? Num primeiro momento, ele não faz esse processo, né? Conforme eu fui jogando, ele foi trabalhando, ele já está editando aqui alguns campos, ó, o ano, o autor, ele já está deixando bem redondinho. Tá, ele concluiu aqui, então eu vou fechar. E aí aquela coisa, a gente viu isso no Mendeley. Claro que tem alguns documentos aqui que essa importação dos metadados facilita muito e podem já estar bem completos. Esse aqui, por exemplo, ó, parece que o título tá bem preenchido, os autores, aqui tem um resumo, essa coluna aqui depois a gente vê com detalhe, né? Isso daqui que são essa coluna de informações que ele chama, vieram bastante detalhes, tá vendo? Por outro lado, tem alguns aqui, ó, por exemplo, esse PPT aqui, ó, ele não conseguiu interpretar nada, tá? Nem esse DocX. Aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer aquela edição manual das informações. A iconografia também é bem clara, porque tá vendo? Quando aparece a bolinha, é porque ele não inferiu, não concluiu, não conseguiu identificar que existe um documento associado, ou que tipo de documento é aquele. Mas aí a gente vai fazer depois essas edições manualmente, se necessário. Mas vamos voltar aqui, eu falei, muito disso a gente vai ver em outras aulas. Vamos voltar aqui para a parte visual, que é o mais importante agora. Esses campos aqui, essas colunas verticais, vocês podem editar. O padrão, eu acho que é título, autor, ano, data de edição. Como vocês instalarem a primeira vez, vai estar sempre dessa forma. Tem uma coisa que é muito fácil de fazer, que é aquela coisa de arrastar. Tá vendo? Se eu seleciono e arrasto, então eu troquei o ano para o autor, título. Aí vocês, assim, é muito pessoal. Definam a sequência do que vocês querem ali nessa ordem. E aí basta segurar, clica com o mouse e arrasta, né? E aí outra coisa é a seguinte, se eu passar aqui o mouse em cima e clicar com o botão direito, ele me dá todas as opções de colunas, né? Ele dá aqui algumas que são as mais elementares, ó, tipo de item, data, editor, título da publicação. E ele dá mais colunas, ainda com mais opções. Então tem todas as opções aqui. E aí sim, vai ficar também a critério de vocês estabelecer o tipo de customização aqui. O que eu acho importante é o seguinte, pensando naquela lógica de a gente está usando um sistema também não só para organizar as referências, mas também pensando lá no processo de citação, de inclusão da citação que vai ser gerado lá no final, de repente é bom ter também aqui as informações que são aquelas mais próximas ou compatíveis com o formato de citação final. Então assim, eu falei, tanto livro, autor, você usa sempre o autor, o título do material, ou no caso do livro, a editora, o local, o ano. Então assim, essas informações que são as mais essenciais, eu acho importante sempre ter. Tá? E aí, assim, para qualquer outra além dessa, vai partir da conveniência aí de vocês. Eu até acho razoável aqui essa sequência aqui, mas vocês podem incluir mais, tá? Tem um campo aqui de notas também, que depois a gente vai ver mais à frente, que pode ser interessante também, de inclusão de notas e tudo mais. Aqui, por exemplo, o idioma. De repente, se você está trabalhando com processamento de muitos materiais e é importante fazer essa delimitação do que por exemplo, está em português, está em inglês ou está em alguma outra, uma terceira língua, aí você pode incluir aqui o idioma, tá? Aí tá vendo aqui, ó, ele dá o que é PT, português, inglês. Então, assim, esse tipo de customização vai ficar como um critério pessoal, tá, de vocês. Tá, aí depois, quero tirar alguma coisa, é só voltar lá, ou identificar a coluna e ticar de volta, tá? Isso aqui também, ó, isso aqui tudo, tá vendo? É arrastável, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho. Aqui também, do lado de cá, ou suprimir completamente, tudo é possível, tá? Aqui também, exibir, tá vendo? Exibir, layout. Aí tem aqui, ó, está selecionada a exibição padrão. Tem um tipo de exibição empilhada, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Quando eu seleciono um item específico, ele mostra em cima aqui a biblioteca e embaixo as informações individuais, conforme eu vou clicando de cada um dos documentos.
Fica a critério de vocês também. Como é que vocês preferem trabalhar? Em cima, embaixo, ou horizontal, vertical? Aí, mas essas edições dá para fazer aqui, ó. Eu gosto dessa exibição padrão. Embora parece ter um pouco poluído, porque quando você está com... Tá vendo? Quando começar a gente a editar tudo e tiver tudo bem redondinho, você vai aparecer uma série de elementos aqui também nessa coluna vertical da esquerda. Então fica bastante coisa aqui, bastante coisa aqui, bastante coisa aqui. É meio poluído, mas é o que temos aí. Tem uma outra coisa também que é o tamanho aqui, ó. Você pode aumentar ou diminuir a fonte. Está bem pequenininho, mas você está vendo, ó, se vocês quiserem aumentar, pode aumentar. Já estou com uma dificuldade de leitura, ou até para dar uma aparência também de mais um pouco de concisão aqui, eu não sei. Fica a critério de vocês aí, tá? Aí depois também, esse tipo de coisa vocês podem depois vasculhar aqui, o que eu quero que apareça ou não. Painel de coleção, como a gente não preencheu ainda as colunas todas, aí não tem muito o que ver aqui, mas depois eu posso retornar para a gente poder ver todas as opções, tá? Aqui eu excluí aquelas colunas verticais, mas eu acho importante, mas eu gosto pelo menos de sempre ver ali. O default, assim, na verdade, o que vem por padrão, por convenção, eu acho que é razoável. Assim, dificilmente eu mexo nessas configurações. Eu gosto deixa do jeito que está. Ele dá essa opção também de reconfigurar. Por exemplo, eu fiz alguma coisa errada. Reconfigura, ele volta ao padrão inicial. Aqui também, ó. Tá vendo? Eu mexi aqui, botei coluna de mais ou de menos. Aí se você clicar com o botão direito, ele dá restaurar a ordem. Aí ele dá o padrão aqui, que é o padrão de instalação da máquina, tá? Aqui, ó, vamos lá, arquivo, novo item, aí aquilo que eu falei, não vou fazer isso aqui necessariamente porque a gente já viu isso no Mendeley, mas seria o quê? Na possibilidade de eu não conseguir fazer uma importação, eu tenho um arquivo, eu fiz a pesquisa, não achei nada, fatalmente você vai ter que fazer uma importação, uma inclusão manual. Aí nesse caso você poderia fazer aqui novo item, e aqui é interessante porque o Zotero dá mais opções de tipos de documento do que o Mendeley. Não sei se vocês lembram, mas está vendo aqui, ó, aqui tem mais opções de representação do tipo de documento que vai aparecer na biblioteca. Mas é o que eu falei, é interessante a gente perceber o que é o tipo de documento ou registro que hoje em dia é mais utilizado ou que tem mais uso na área de vocês, tá? Então, de repente, na área de comunicação, por exemplo, imagino que vai ter muita coisa desse tipo, assim, de blog, de, sabe, um tweet, uma transmissão de rádio, talvez um podcast. Aí na área de direito, de repente vai ter bastante coisa relacionada a tipo estatuto, legislação, tá? Ou na área de artes, aí tipo aqui, ó, tem obras de arte, enfim, área de engenharia, ciência 2, patente. São diversos tipos de documentos possíveis, tá? Aqui são os principais, ele bota logo acima. Ele chama a seção de livro, o capítulo. Tem uma coisa também assim, o negócio da tradução, aqui vocês perceberam também que sim, embora o site lá, zotero.org, fosse em inglês, mas quando ele faz a instalação local, ele já reconhece porque a minha máquina é uma máquina que está ali com padrão português. Aí a instalação ele já incorpora a língua padrão do meu sistema operacional. Mas tem algumas coisas de umas traduções que eu não sei se foi feito automático, a comunidade ele fez uma tradução tipo no Google Translator, eu acho meio estranho, assim. Mas não é nada também assim, que hit, não. Mas eu só acho um pouco estranho. Tipo isso daqui, tipo sessão de livro. Pô, ninguém fala sessão de livro, você fala é um capítulo de livro, tá? Aí, mas tem que ficar um pouco atento a esse tipo de coisa, assim, tipo, artigo de jornal, artigo de periódico, pode pegar algum acadêmico desavisado. Porque, assim, na academia a gente sabe que a revista acadêmica a gente chama de periódico. O artigo de jornal são esses jornais de grande circulação, o de banca de jornal, o Globo, o Dia, Folha de São Paulo. Então, assim, essas diferenças às vezes podem pegar algum desavisado, porque tem muito professor que fala, a gente traduz automático do inglês para português journal. Tipo, eu fiz uma submissão para um journal. Aí fica parecendo que eu estou mandando um artigo para um journal lá, que pode ser o New England Journal of Medicine, mas não é o journal, é o periódico. Então, esse tipo de tradução que eu acho que eles podiam, de repente, ter feito de um pouco mais criteriosa aqui, mas tudo bem, assim, com o tempo vocês vão saber exatamente o que é cada um deles e não vai ter tanta dificuldade. Mas então, retornando, se eu tivesse que incluir um item manualmente na situação de eu não conseguir incorporar, porque aquela coisa também, lembra do plugin do browser? No Zotero tem um plugin do browser que a gente vai ver em aulas adiante.
É muito mais fácil você simplesmente entrar ali no local onde você descobriu aquele documento, você está na web, hoje tudo a gente basicamente descobre na web, e aí você importa o registro ali da página e depois você só edita. Fica muito mais fácil do que eu incluir manual. A inclusão manual seria, tu pensando assim, numa lógica fora da web. De repente você está com um livro em físico, impresso, que não existe na internet, é um livro muito obscuro, que você não achou, aí você faria um tipo de inclusão nesses moldes, manual, que seria a última instância, mas possível é possível. Aí nesse caso, claro, aquela tática que eu falei, não vale aqui eu preencher, mas por exemplo, escolhe o tipo de documento, quer ver uma coisa aqui, ó, podcast. E aí tá vendo? Ele vai abrir aqui, ó, como se fosse um campo novo, um registro novo, tem um ícone específico e todos os campos estão em aberto. Então aqui eu vou preencher. Podcast, sei lá, da Folha de São Paulo, alguma coisa assim. E por aí vai, tá? Tipo, se o podcast tiver um título, aí eu posso colocar um resumo, uma URL, o idioma. Todos esses campos são possíveis de serem editados. E aí é o que vai aparecer aqui, ó, tá? Mas aí, assim, edição de um item manual. Que depois o ideal é a gente preencher todos os elementos, né? Depois vamos deixar isso daqui, que aí futuramente eu edito ele adequadamente, como se eu estivesse fazendo a inclusão mesmo de um podcast, tá? As notas eu vou deixar adiante, porque a gente vê isso aqui com mais detalhe, mas são notas. Tem uma coisa interessante também aqui, ó, já explorando um pouco esses ícones. Esse ícone do mais é a mesma coisa, tá? Mesma coisa aqui do novo item, é o novo item, eu apertei sem querer aqui, mas pode deixar. Esse ícone mais é aquela coisa, ele vai fazer inclusão manual, ou aqui, ó, cópia armazenada. Se eu tiver o arquivo no meu computador, esse link aqui para o arquivo é mais ou menos a mesma coisa. Adiante eu vou explicar qual é a diferença do link para o arquivo e a cópia armazenada do arquivo. Isso influencia muito na questão do armazenamento também e até na sincronia, porque tem um macete aqui que a gente usa, que é o seguinte: o Zotero tem um limite de 300 MB de armazenamento cloud, né, sincronias. No teu computador você pode ter tudo que você quiser ali, até um limite, sei lá, não sei qual é o máximo de milhões de registros que ele consiga processar aqui dentro da máquina. Mas isso aqui é um macete que a gente usa porque a cópia armazenada, ela incorpora, ela faz como se fosse o upload do arquivo PDF. Foi aquilo que eu fiz naquele primeiro processo de incluir todos esses aqui que a gente está vendo. O link para o arquivo, ele não faz necessariamente o upload do arquivo, ele só vai indicar onde que está no teu computador aquele arquivo em específico. Quando a gente instala o Zotero, ele cria uma pasta Zotero, que ele incorpora ali todos os registros, todos os metadados. Então, assim, adiante a gente vê um pouco essa diferença, mas a única coisa que eu vejo de relevância de explicar aqui essa diferença, caso um aluno pergunte ou se vocês estiverem na dúvida, lá na frente a gente vai ver que isso aqui é um macete que dá para usar para economizar a capacidade de armazenamento, mas vamos deixar para adiante, tá? Então, assim, botãozinho de mais para fazer inclusão de novo item, mas a gente fatalmente não faria dessa forma. Aqui, por exemplo, nessa varinha mágica, tem um negócio ou você insere um ISBN, um DOI, um archive para adicionar na biblioteca. Aí, claro, fica muito mais simples. Por exemplo, eu posso entrar aqui no PubMed ou no Amazon e estou pesquisando qualquer coisa. Deixa eu abrir o PubMed rapidinho. A gente pega ali um exemplo qualquer. Deixa eu pegar aqui, ó, vacina, tá vendo aqui, ó, o PMID, PubMed ID. Aí tá esse número aqui, ó. Eu vou fazer a varinha mágica, tá vendo? Ele aceita DOI, PMID. Eu vou jogar o PMID e vou dar um Enter. Aí ele vai fazer um processamento automático aqui, ó. Tá, então incluiu aqui, ó, tá? Zika vírus, vaccine development, tá? E tá bem com os metadados bem trabalhadinhos. Então, a varinha mágica, ela aceita os principais. O DOI é o CPF dos artigos. Os artigos mais recentes, todos têm um DOI, tá? Os da área de saúde do PMD também, os arquivos, a gente viu também um pouco lá no Mendeley, eles funcionam. O ISBN é importante para livros, então assim, eu não mencionei muito isso também lá com o Mendeley, mas por exemplo, se você está trabalhando com um livro,
Então, eu vou pegar um qualquer aqui, só para a gente pegar um exemplo. Tipo, todo livro tem um ISBN. Eu poderia também pegar um aqui, sei lá, um livro qualquer de exemplo. O ISBN é tudo, geralmente fica no código de barra, são esses números aqui, ó, associados ao código de barra, tá? Então, quer ver? Não precisa nem ir no Amazon, vamos aqui no mundo real mesmo. Então, aqui, ó, varinha mágica, um ISBN aqui, eu vou digitar 97885 773447110. Aí tá vendo? É um livro, A Descoberta do Brasil. Aí ele apareceu aqui, ó. A Descoberta do Brasil, uma olhada estrangeira. Tá bem trabalhado até os dados, tá? Então, assim, são essas opções. A varinha mágica você bota, se você tiver o código, você bota lá, tá? Notas, tá vendo aqui, ó, notas. Ele faz uma coisa da nota isolada. Aqui, ó, tipo, nota isolada, ele cria uma nota no Zotero, na biblioteca, e aí, assim, nota é nota. Você pode escrever qualquer coisa. E ela vai ficar aí, tá? Depois, com o tempo, claro, vocês vão assimilar ali as notas. Tem a possibilidade de você fazer uma nota associada a um item individual, que eu acho que é o mais óbvio, tá? Mas você pode fazer várias notas, de repente associar, por exemplo, quando a gente for criar as pastas, é interessante você ter uma nota, de repente, eu costumo fazer o gerenciamento das disciplinas que eu ministro. Então você pode ter uma pasta da disciplina que é compartilhada com os alunos, aí você cria uma nota que vai ser uma nota universal para todos aqueles registros daquela pasta, e aí, de repente está interagindo ali com o aluno, fazendo aquela coisa da sincronia, você pode ter uma nota global, tá? Funciona bem nesse sentido. Mais adiante a gente vai ver, tá? Só estou me atendo aqui aos ícones, tá? Aqui, ó, o nota isolada é essa nota que eu falei, ela fica aqui junto da biblioteca inteira. Mas se eu seleciono um outro registro qualquer, aí eu posso atribuir uma nota filha, tá? Que aí, assim, eu estou atribuindo selecionei lá o primeiro, e aí eu atribuí uma nota filha, aí eu falei, essa é uma nota que está vinculada ao registro individual, tá? Isso aqui vai ser muito importante para depois todas as pessoas que estiverem utilizando o Zotero já como um auxiliar na confecção do texto, né, do produto final, tá? Então isso aqui vai ajudar bastante. O que mais aqui, ó? Clips. O Clips é aquela coisa do, seleciona ele vai me permitir anexar o link para o URL. Isso é interessante porque, por exemplo, tem esse documento aqui, eu posso já anexar, mesmo que eu tenha já o PDF, mas eu posso incluir o link dele para onde ele foi publicado originalmente, no caso na web. Mas aí, assim, o que seria o mais óbvio aqui? Eu faço a pesquisa, descubro onde esse documento foi publicado, tá aqui, ó, um periódico, uma publicação, tem um link aqui do artigo individual, tá, beleza, ou do PDF. Se isso aqui para mim for suficiente, aí ok, eu copio e aí eu vou criar, ó, um link, anexar o link para o arquivo, ó, o link tá aqui, o título se eu quiser, ok. Aí ele cria sempre uma subdivisão aqui, depois eu explico isso também adiante, uma subcategoria, né? Ele chama de pai e filho. Tem um filho aqui, ó, que é o link que está vinculado a esse documento aqui. Por mais que eu tenha esse documento no meu computador, mas eu posso sempre criar um link que vai direcionar ele para o local original, tá? E é para isso que isso aqui serve, tá? E essas outras funções, nesse caso aqui não vai funcionar porque eu já fiz a importação a partir dos arquivos que eu tinha na minha máquina. Se vocês fizerem uma inclusão manual, igual esse aqui, por exemplo, que eu fiz a inclusão do livro aqui, As Descobertas do Brasil, tá? Então, assim, nesse caso aqui, eu não tenho nada associado a ele na minha máquina, porque eu fiz a importação dos registros a partir do ISBN, que eu peguei aqui no livro físico, tá? Mas eu poderia fazer um link para um arquivo, se eu tivesse o PDF, né, no meu computador, consegui o PDF depois, ou o link para o URL, talvez lá na Amazon, porque a não ser que também esse livro esteja disponível na íntegra na internet, caso a caso, pode ser que seja um livro mais acadêmico, pode ser que esteja um link dele lá, que eu consigo também visualizar na íntegra. Aí tudo bem, eu faço aqui essas conexões, tá? Eu acho que mais eu vou explicar isso mais a fundo. Mas tem uma coisa aqui, ó, vocês podem reparar que, além da questão da iconografia, né, os ícones que cada um tipo de documento o Zotero entende. Deixa eu botar aqui um de ASI, tá?
Tá vendo quando tem essas setinhas aqui, ó, lá pro lado e para baixo? Toda vez que tiver essa seta é porque ele já tem alguma associação parental. O Zotero chama de uma conexão pai e filho, né? Então, por exemplo, o que ele faz? Eu importei os registros. Lembra naquela primeira fase? Eu importei os PDFs, aí depois ele automaticamente vai processando os metadados. Então, por exemplo, eu tenho um PDF que é isso daqui. Aí, quando o Zotero fez a importação do registro, ele fez uma melhoria dos metadados e criou aqui um registro pai, que na verdade é só uma representação global do documento como um todo, tá? Então, assim, ele cria aquela história também. Os metadados são uma coisa. Eu não necessariamente preciso estar com os PDFs. Então, assim, é porque a gente está fazendo aqui o movimento inverso. Eu tenho os PDFs e ele está me criando o registro de representação descritiva, só a descrição. Mas na lógica da ferramenta, ela sempre está trabalhando com essa ideia. Primeiro vem a descrição e depois vem todas as subpossibilidades, que você tem uma coisa que diz que o documento existe, que é a descrição do documento. Depois você vai ter uma árvore filha que vai ter o arquivo do documento, que é o documento na íntegra, ou vai ter um link para onde está o documento publicado originalmente, vai ter uma nota, que é uma nota explicativa, que pode ser uma nota importada de outro local, ou uma nota que eu incluí e escrevi manualmente. Então vocês entenderam como que a ferramenta interpreta esse tipo de metadados? É o conjunto das representações de descrição. Então, assim, o Zotero está sempre criando primeiro o elemento que é a descrição, que seriam os metadados, é a descrição do registro, que pode ser um artigo, pode ser um livro, todas aquelas opções ali que a gente viu naquela tabelona de tipos de documento, a representação do registro, né, do tipo de documento. A partir daí, então, ele gera as subdivisões filha, né, que ele chama, nesse modelo de árvore. Então, toda vez que tiver essa setinha, o que acontece? O Zotero fez automaticamente essa subdivisão. Então, assim, aqui é o registro, tá vendo aqui, ó, todos os dados. E aqui é o PDF pura e simplesmente, que eu posteriormente posso fazer aqui inclusão de dados e tudo mais. Mas ele faz essa subdivisão. No Mendeley não tem esse tipo de subdivisão, pelo menos não assim de maneira tão intuitiva, né? Ou sistemática como parte visual aqui da ferramenta. Então, já se acostumem com isso também. Além dessa diferenciação que fica clara aqui da iconografia, tem esse sistema de pareamento, né? Pai e filho. É interessante, tá? Essa lupa é a lupa da busca avançada, que ele chama, mas o mais primordial é o seguinte, uma coisa que lá no Mendeley versão Reference Manager deixou de ter. É você poder fazer a busca no corpo do texto dos PDFs, que isso que é a coisa mais importante para mim. Eu comecei a usar o gerenciador de referência por conta disso. Aquela velha história. Eu tinha tudo muito bem organizado nas minhas pastas no Windows. Mas eu não conseguia achar um documento em específico depois de um certo tempo. Porque assim, eu li isso em algum lugar, mas não sei aonde. Por mais organizado que eu fosse em termos de pastas e notas associadas, mas isso aqui é muito mais simples. Então aqui ele faz uma pesquisa na minha biblioteca e eu posso depois definir o tipo, né, quais campos eu consigo fazer a busca. Isso aqui exige uma configuração que a gente vai fazer depois lá na parte de preferências, que é aqui, ó, na pesquisa, tá vendo? Ele dá aqui um padrão de quantas páginas eu vou indexar. Depois a gente vê isso em outras aulas, mas a lupa, a busca avançada, eu acho que o elemento mais interessante é que ele vai permitir que a gente consiga fazer a busca no corpo do texto, tá? Nas notas também, né? Tipo assim, depois, à medida que a gente vai criando as notas, acho que eu uso muito também essa coisa de busca no corpo do texto e na busca das notas. Como a gente ainda não tem nada aqui, vai só sobrar as buscas mais elementares. Deixa eu ver aqui, tipo, um título. Não tenho nada aqui específico, mas deixa eu ver, cidade. Tá vendo? Eu fiz uma pesquisa no título. Aí ele me dá aqui, são dois registros que citam, né? Tem cidade no título. Música da cidade, Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Tá, mas lupinha busca avançada. Esse campo aqui também é interessante porque assim, ó, é uma outra lupa, só que aqui, ó, tem essa seta para baixo, eu posso selecionar o que eu quero pesquisar. Então, assim, tem a coisa mais básica que é pesquisar só título autoriano, tá? Então, se eu botar aqui, ó, Gomes, aí ele já me mostra, tá? Ou ano, ou título, mas eu posso expandir a possibilidade de campos de busca, todos os campos etiquetas. Aí, assim, são esses campos aqui que ele está considerando, né, das colunas ou
a partir dos tipos de registro que eu estou incluindo, quais são os campos dos tipos de registro. Cada registro tem um tipo de tipologia de campos, né? Campos para um podcast são diferentes dos campos para um livro. Alguns têm mais, outros têm menos, mas ele faz a pesquisa em todos esses. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui, ó, Brasil. Tá vendo aí? Ele faz a busca tanto no título, aqui no caso apareceu o título, mas poderia aparecer de repente no resumo, sabe? Ou em notas, alguma coisa nesse sentido. E o tudo, aí é a pesquisa que ele faz a varredura, inclusive no corpo do texto, tá? Então deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Por exemplo, a Black, tá vendo? Aí ele vai fazer uma busca que engloba também não só os campos elementares, como o corpo do texto. Deixa eu ver aqui se a gente consegue... Então aqui, Calibanha Bruxa, ele não, como o registro não está perfeitamente trabalhado ainda, mas ele pelo menos identificou que tem algum tipo de... Tem algum black no meio aí, tá? Vamos ver onde é que ele... A gente pulou aqui, deixa eu ver se eu faço... Vamos fazer a busca na outra lupa aqui, ó. Deixa eu botar black. Pelo menos ele já me identificou assim, tem esse documento que consta ali no corpo do texto... esse conjunto de caracteres, né? Tá aqui, ó. Tem uma em ocorrência, mas está aqui, tá? Então, assim, é importante usar esse tipo de ferramenta para busca no corpo do texto. Aqui, ó, quer ver? Ó? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Trinca francesa. Tá? Eu não preciso nem colocar entre aspas, né? Trinca francesa. Aí vamos ver se ele reconhece que o documento tem essa menção, tá? Tá aqui, ó. Eu poderia fazer a busca de novo aqui só para me certificar, tá? Mas enfim, é a facilidade de descobrir de fazer a varredura no corpo do texto. Isso é importantíssimo, tá? Aí quando ele encontra, ele dá o taxado ali. Beleza. Depois dá para otimizar isso melhor. Quando a gente configurar por completo ali nas opções, isso vai ficar mais claro, tá? Então aqui, essa setinha aqui são algumas opções, né? Tipo, se você seleciona um documento, aí ele te dá abrir o PDF, ver online, mostrar arquivo e tal. Aí tem um negócio interessante também, que se você de repente baixa um arquivo e não vem com as informações descritivas de maneira adequada, a gente pode tentar achar na internet. Aí ele dá aqui algumas opções de busca. Vamos ver no Google Acadêmico, ó, que tem o ponto zero da revolução. Vai fazer uma tentativa de varredura a partir da maneira como o título está ali apresentado. Mas assim, como o título também não tá trabalhado, ele não vai encontrar. O melhor seria eu simplesmente fazer a busca... Claro, eu estou supondo que o título seja esse, né? No caso, eu até sei que o título é esse, mas... E aí eu poderia fazer uma busca aqui, ó, tá vendo? Ponto zero revolução, para poder depois fazer uma confirmação do tipo de registro. Tá? Nessa chave no Google, tá assim, ó, o título é esse daqui, a editora, a autora, o ano, aí, ok, eu já tenho mais informações para poder editar aqui, né, esse registro, tá? Eu estou com o arquivo na íntegra, mas ele não conseguiu interpretar corretamente os metadados. E aí, naquele processo de fazer essa edição manual, aí vai ser necessário editar os campos, então ele dá essa opção de fazer a busca, né, a partir daqui. Eu acho o acadêmico mais fácil, o Crossref funciona mais para artigos com DOI, bonitinho. No caso aqui, vocês podem ter percebido assim, toda vez que eu clico sobre um determinado registro, ele vai sempre abrir essa coluna vertical, tá? Com essas abas aqui, são 4 abas: informações, notas, etiquetas e relacionamentos. Informações, notas. Por enquanto não tá muito preenchido, a gente deixa para ver isso numa aula posterior, mas vai dar sempre as opções. Quando ele não encontra as informações, aí ele vai dar isso aqui, que é só uma representação do máximo que ele conseguiu encontrar. Aí tem uma coisa que é importante fazer, é o seguinte: nesses casos, importei o PDF, ou mesmo fiz uma importação manual. Cadê aquele livro que eu incluí? Esse aqui, As Descobertas do Brasil. Tá? Esse aqui ele até incluiu bem, mas se não fosse o caso, então vamos botar aqui, ó, Caliban. Nesse caso, o que a ferramenta faz? É necessário você fazer uma criação do registro pai, para você poder editar os registros, porque isso aqui é só o PDF. O PDF para a ferramenta não basta, ou não bastou, porque ele não conseguiu importar os metadados. Aí se eu clicar com o botão direito, ele vai fazer isso daqui, ó.
criar item pai. Tá? Porque, assim, não adianta carregar os metadados do PDF porque ele já fez esse processo. Foi aquele processo que ele fez lá no início, naquele primeiro pop-up. Então eu vou precisar criar um item pai. Tá? Aí aqui eu posso fazer ou a inclusão lá de um DOI, posso fazer aquela busca no meu acadêmico, ou fazer a entrada manual, vai dar um pouco mais de trabalho. Aí ele vai pedir para incluir o DOI, o ISBN. Esse caso, assim, eu já sei que é um livro, assim, vocês teriam que abrir o documento para certificar e tal, mas já sabendo do que se trata, assim, e também para não fazer aquela entrada manual, vai dar um pouco mais de trabalho, o que eu posso fazer? Eu vou pesquisar no Amazon, e aí só para confirmar o Caliban e a bruxa, o ISBN. Tá vendo? Ele me deu aqui alguns. Eu gosto sempre de entrar no Amazon, porque aí não tem erro. Assim, os metadados do Amazon são bem seguros. Tá? Ele até geralmente dá duas opções de ISBN, uma da versão e-book, também esse ISBN 10 aqui é o suficiente. Tá? Aí eu vou copiar aqui, aí volto lá, ISBN, criar item pai. Aí nesse caso aqui, ó, ele vai conseguir importar. Ó, os dados estão bem trabalhados agora. Tá vendo? Não tá mais feio igual estava antes, porque aqui eu criei um registro pai, o PDF continua aqui embaixo, está associado, mas nesse registro pai já tem bastante coisa aqui, ó, que eu não precisei fazer nada, eu só importei a partir do ISBN. Nessa primeira etapa, fiquem atentos também a esse tipo de apresentação, porque é aquela coisa que o que eu estava explicando. Reparem que para cada registro ele vai dar sempre essa coluna vertical com as informações que estão aqui apresentadas. Se você tem um registro que não tem essas informações, aí avalie o caso de que tipo de registro é esse, se é possível fazer uma importação no caso de livros, de artigos publicados e tudo mais. Fica mais fácil fazer essa importação dos registros metadados. Aí vai ser necessário criar um documento pai, né? Que eu expliquei anteriormente essa diferença que ele faz da representação descritiva do documento e do documento em si. Aí a maneira mais fácil é ele dar aquelas opções, ISBN e DOI. Tem outros casos, por exemplo, isso daqui, ó. Isso aqui é um XLS. Este XLS, a não ser que seja um arquivo como se fosse uma planilha disponível na web, eu importei, mas possivelmente não, deve ser alguma planilha que eu trabalhei aqui. Nesse caso, vai dar um pouco mais de trabalho, porque de repente eu vou precisar abrir esse documento no Excel, vou precisar avaliar do que se trata. Se ele não tiver um título formal, eu vou ter que atribuir um título, entendeu? Mas de qualquer forma, eu vou fazer aquele mesmo procedimento. Eu vou ter que abrir uma estrutura pai e preencher tudo ali. Tá vendo? É um Excel, eu não faço exatamente ideia do que é análise de survey data global. Tá? Então, assim, é o que eu falei, vocês vão ter que definir ali, a partir do que vocês estão vendo, um título, os autores, o que seja. Foi uma planilha que eu mesmo desenvolvi. Então, tudo bem, não tem problema, mas você vai atribuir os campos aí de como que eu faria. Aqui está um XLS, ó. Criar item pai. Aí ele vai criar um item pai. Nesse caso, eu não tenho um DOI, não tenho nada. Aí eu vou ter que fazer uma entrada manual, tá? Aí ele criou aqui, ó. É um documento que ele deixou em aberto. Eu posso depois, a gente vai ver depois, calma, que tipo de documento? Tá vendo aqui, ó? Eu posso escolher que tipo de documento que é. Se é um relatório, ele não dá a opção específica de uma planilha. Embora também isso não vai fazer muita diferença, porque lá na citação não existe uma menção do tipo de documento. É só para nossa organização aqui. Vamos botar, deixa documento mesmo, que é o termo genérico, mas aí de qualquer forma, o que ele fez? Ele criou o termo genérico, aí aqui eu consigo depois trabalhar o título, mesmo que eu use isso aqui como base, vamos lá, usar, sei lá, eu posso melhorar aqui, tirar esses hífens e botar uma letra maior, tudo bem, isso depois a gente vê com calma. Mas o importante é que ele fez o quê? A criação do item pai e uma representação pai do registro associada ao arquivo XLS que está aqui. Acho que num primeiro momento de importação inicial, é bom vocês já irem destrinchando esse tipo de organização que o sistema faz. Colunas, tá vendo? Todo documento vai ter uma coluna com informações, notas, etiquetas, relacionamentos. Tá? As etiquetas são os tags, né, lá no Mendeley, ele importa automaticamente se tiver nos metadados. E aí elas aparecem aqui, ó, aqui embaixo. A etiqueta é muito individualizada, pessoal. Você pode atribuir quantas etiquetas você quiser, do que você quiser, do jeito que você quiser. Se eu quiser botar aqui qualquer coisa,
supondo que isso seja um atributo do documento, ele associa. E aí depois, quando eu precisar pesquisar aqui, ó, tá vendo? Ele me dá todas, ele vai, pelo menos aqui vai me dar algumas opções principais, ou eu posso fazer uma busca aqui também, ó. Vendo? Qualquer coisa. Aí aquela coisa, eu faço a busca, ele vai me encontrar exatamente o documento que está associado a esse tag, tá? Depois a gente vê, o relacionamento é legal também, eu vou mostrar em outra aula só pra gente não se perder muito no coisa do visual aqui. Aí, para sair daqui é só clicar em cima de novo, que ele desconsidera aqui, tá? Ou limpar aqui também, beleza. Tá, então tá aí. Então, assim, eu acho que é isso, assim, tá? Que eu falei, e aqui, ó, o botão de sincronia, claro, mas a sincronia normalmente ele faz automaticamente, eu não preciso ficar o tempo inteiro sincronizando, a não ser que, sei lá, ele pare aqui, ou então, tipo, a internet caiu, mas ele geralmente faz uma sincronia ali a cada, sei lá, 10 minutos, ou quando você abre o programa, não precisa ficar apertando, mas é o botão da sincronia, tá? Sincronia que você vai... Tudo que eu editei aqui, ó, quer ver, olha só, vou abrir lá a minha biblioteca web, ó, já tá aqui, ó. Tudo que eu estou editando lá no meu computador de base, ele já está atualizando na versão web. Se eu abrisse, eu estou em casa, mas se eu abrisse lá no computador, no campus, ele já ia fazer essa sincronia a partir do tudo que eu trabalhei aqui no computador de casa, tá? Então tá tudo aqui. Bem, deixa eu voltar aqui. Tem algumas outras coisas que aí, assim, a gente vai destrinchando nas aulas adiante, mas os elementos principais visuais, tá? São esses aqui. Vocês entenderam aqui a questão dos ícones, aqui as colunas, os modelos de apresentação, né? Essas colunas verticais, essas informações em linhas horizontais e tudo mais. Aqui os elementos que vêm como default, quando você instala a ferramenta, vem esses elementos, tá? Então, assim, acho que basicamente é isso. Vamos nas aulas adiante, aí a gente vai trabalhando melhor os sistemas de organização, de edição dos registros, tá? Que eu vou tentar botar isso o mais real possível, explorar tipos de documentos diferentes e também trabalhar bem a edição para a gente ter um modelo mais fiel do que seria realmente uma organização de fato, pensando num produto, pode ser um artigo, pode ser uma tese, ou pode ser uma organização de uma disciplina que vocês ministram, e por aí vai, tá? Mas acho que aqui é o suficiente. Aqui, ó, esses ícones, a gente vai... Acho que a próxima aula eu falo bem sobre isso aqui, mas pastas, tá? Coleção, que eu vou criar. Eles chamam de coleção, mas são pastas que eu posso incluir um bloco de artigos aqui. E aqui são os grupos, tá? Que a gente depois trabalha. Os elementos aqui adicionais, especialmente esse das preferências, a gente vê adiante, tá bom? Então é isso aí, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.